Fala galera, Laerte na área. Pessoal, agora eu vou começar a postar mais frequentemente os progressos aqui do jogo no canal. E eu vou fazer uma espécie de dev vlog, né? Tipo, postando aos pouquinhos como que isso vai ser desenvolvido e o que eu vou fazendo, né? Por exemplo, hoje eu tô desenvolvendo um sistema de replay dos carros, né? Já faz uns dias que eu tô programando algumas coisinhas, já fiz algumas partes, já acabei não gravando, mas tem muita coisa que eu gravei e eu vou mostrando pra vocês. Então hoje eu gravei algumas coisas do meu dia a dia também, às vezes vai ter assim, pra meio que ficar descontraído, né? E se vocês estão vendo aqui atrás na tela, aqui já é um replay funcionando, né? Olha aí uma cena gravada de replay, galera. Isso aqui é um replay mesmo. O carrinho foi gravado, todos os carrinhos aqui, né? E eu tava rodando pra ver se tá funcionando bacana. Eu errei aqui uma par de curva. Essa aqui eu acertei bacana, hein? Mas ainda assim, fi, qualquer um que correr contra mim nessa pista aqui vai perder, porque essa pista aqui eu conheço de trás pra frente. E eu sou perito nela. Mas enfim, né, galera? Deixa de brincadeira pra lá. Vamos dar progresso nisso aqui. Agora eu preciso organizar algumas coisas, como por exemplo fazer a interface desse replay, onde você vai dar um pause, vai dar um resume, né? Que dá o play ali. Se quiser sair também, aumentar a barrinha lá que vai ter o tempo para você adiantar ou não o replay. O replay é basicamente para você ver a sua corrida, né? Ver se você está conseguindo acertar as coisas do carro e tal. Tem gente que nem vê, né? E você também vai ter a opção de você salvar esse replay. Então acompanha comigo esse episódio de hoje que eu vou mostrar como que eu vou fazer isso aí. Isso aqui demorou alguns dias, né? Foram praticamente uma semana programando algumas coisinhas, testando. Às vezes eu faço muita coisa em off nas horas livres, né? Fora do meu trabalho. E daí eu vou mostrando pra vocês hoje. Acompanha, se vocês gostarem, já deixa o like aí e é nóis, beleza? Eu pensei que seria muito rápido, mas acabou demorando porque eu fiquei tentando algumas coisas diferentes, certo? A maioria dos jogos tem um sistema de replay no qual ele fornece para você ver como que foi suas jogadas. Às vezes pode ser num jogo de futebol ou de corrida, um jogo de basquete, entre outros tem lá no seu sistema de replay, né? Ou um RTS também. E eu queria também implementar esse tipo de replay no meu jogo de corrida. Para quem não sabe, eu estou fazendo um jogo de corrida e eu preciso fazer esses sistemas para poder dar uma gameplay melhor assim pro jogo em si, né? Então essa semana eu comecei a produzir alguma coisa, né? Comecei a fazer alguns testes, como vai estar aí passando uns vídeos, né? Primeiro, eu precisava fazer um esquema em que eu pudesse salvar alguns dados, né, da própria engine que ela fornece, como por exemplo posição, rotação, toda essa parte de transformer eu tinha que salvar em dados. Não só isso também, mas como dados de variáveis que seriam útil depois para a hora que você desse um play no replay, o negócio funcionaria lá, mostrasse como que estaria funcionando tudo aquilo que você foi gravado. E só para o veículo tinha muitos dados que eu precisava gravar. Então como que basicamente funciona o replay aqui na Unity? Infelizmente a Unity não tem vamos dizer assim, um método pronto para esse tipo de gravação, né? Dá até para você fazer gravação de vídeo normal assim, mas eu queria que fosse um replay mesmo, em que o jogador pudesse escolher a posição da câmera, pudesse ver cada jogador que está dando um replay, não um vídeo gravado, porque daí seria uma coisa fixa, né? Seria sem graça. Então eu queria algo que pudesse ver em tempo real e visualizar. Mas para isso, como a Unity ela não tem esse sistema de replay já, né, um método, um tipo de classe, pelo menos que eu desconheço, porque todo mundo que faz um sistema de replay na Unity basicamente faz o que eu fiz aqui também, certo? Que é basicamente pegar esses dados, né? Tipo, por exemplo, eu montei uma classe na qual eu salvava as posições de cada roda, da carroceria do carro, se tivesse algum efeito, por exemplo, de som, eu ia ter que salvar essas variáveis para poder depois reproduzir. Então são muitas variáveiszinhas que acumula depois em muitos dados, e você salva esses dados em cada frame, né? A cada frame que vai passando no jogo você pode escolher para salvar. Eu decidi particularmente salvar em 60 frames, porque daria até uma resolução bacana depois no replay para você visualizar, e não ficaria tão pesado durante o jogo, certo? Porque esse replay ele vai ser gravado durante a corrida que você está fazendo. Eu vou até deixar depois uma opção para a pessoa que quiser jogar um modo performance no jogo,
para reduzir gráfico e tudo, mas para ela ter performance, é tirar também esse replay, tipo, gravado em tempo real. Mas ele não vai, tipo, consumir tanto assim, né? Ele consome um pouco da memória porque ele tem que reservar esses dados, esses frames gravados ali na memória naquele local, naquele instante, certo? Então, depois de gravar todos esses dados, consegui montar pelo menos o sistema de replay dos carros. E daí eu precisava também montar um sistema de replay também pro cronômetro e para as posições que o carro ia estar em relação aos outros. Esse aí foi mais tranquilo de fazer, né? Porque foi só algumas informações menores. O do carro foi mais complexo. Eu tive um grande trabalho assim de fazer, porque ele tinha muitas configurações e tal. E eu também precisava fazer depois um manager, ou seja, um script geral que pudesse controlar todos esses replays, porque cada carro ele vai ter o replay lá que ele vai gravar dele, né, específico, ele vai ter um arquivo que vai ser responsável só para gravar esse replay, e eu precisava de um geral depois para tipo sincronizar todo mundo, ou seja, tipo, todos os carros da cena eles tinham que dar aquele play naquele mesmo horário, ou naquele mesmo tempo e ser gravado naquele mesmo tempo, etc. Então eu fiz um manager, vamos dizer assim, tipo, que pudesse gerenciar tudo isso e conseguisse gravar e desse um play e parar e etc. E depois eu precisava desenvolver alguma coisa que pudesse dar uma interface para o usuário poder conseguir mexer nesses replays, né? Depois que ele quisesse assistir. Coisas como, por exemplo, um play, um stop, né? Um pause, um retroceder, tipo, para ele voltar tudo. Uma barrinha de timeline, ou seja, um tempo ali que ele pudesse clicar e voltar para onde ele quisesse. Quero ver a partir desse momento e tal. Ele clicava ali e conseguisse voltar. E também fiz um esquema depois de slow motion, que eu vou mostrar, como vocês viram aí no começo do vídeo, foi tudo gravado nesse replay que eu corri ali, e implementei esse sistema de slow motion. Não ia ter esse sistema de slow motion, na verdade eu queria ter um sistema que pudesse salvar esse replay para quem quisesse poder assistir depois, mas só que foi inviável. Infelizmente, o arquivo que você salva o replay, ele ficaria muito grande, ou seja, tipo, cada corrida assim de 3 minutos daria tipo 200 megas tipo no seu arquivo de save. Então imagina se você fizesse tipo 10 corridas e quisesse salvar 10 saves, tipo, ia ficar muito grande o save, não ia ser inviável, sabe? Tipo, o arquivo de save ele tem que ser muito levinho, tem que ser rápido. Infelizmente não dá para salvar essa quantidade de dados. Eu tentei de tudo, tentei tipo comprimir esses arquivos, mas não reduzia de forma alguma. Vai ter que ficar salvo na memória mesmo, e quem quiser depois gravar um replay vai ter que tipo gravar utilizando um programa para assistir, né? Mas ele vai estar lá, depois que você faz a corrida, o replay vai estar disponível, você pode já ver na hora ali e tal, etc. Só não vai poder depois assistir depois de um tempo, né? Porque como tem esse grande consumo de dados, ficou inviável ser gravado. Mas isso aí deve ser por causa que a Unity não pensou nisso, né? Talvez daria para fazer alguma coisa com a gravação de frames da Unity, do sistema de animação, mas não sei nem como começar isso aí, né? Tipo, não sei nem se daria também, porque existem muitos jogos também complexos, que tem muitos objetos e personagens ao mesmo tempo, que eles têm um sistema de replay, e quando você salva lá, tipo, fica super leve, sabe, esse sistema de replay deles. Eu não sei porque a Unity ficou tão pesado nesse quesito. Eu queria entender. Um exemplo disso é o jogo StarCraft, né? Você faz o replay lá, você salva, tipo, não dá nem 500 KB o arquivinho de replay deles, é bem leve e tal. Enfim, né? Depois que eu comecei a montar esse sistema de replay, eu queria ver como ia ficar ficando, né? Tipo, então eu comecei a jogar também. Por exemplo, nesse vídeo aí vocês vão ver eu jogando, eu tava testando já com o volante. Peguei um volante ali pra poder correr, né? Tipo, ver como que ficaria depois o replay gravado, tipo, dirigindo mesmo com o volante, que é mais preciso. Na maioria dos testes eu faço geralmente com controle, um joystick, porque é mais usual ali, mais prático, né? Às vezes é mó trampo conseguir montar todo o meu simuladorzinho aqui local, né? Com o meu volante, meus pedais e tal, é muito demorado. Então às vezes eu acabo jogando no controle, que é mais rápido de fazer os testes e tal. Porém, no controle, né? Você tem algumas limitações, por exemplo, de controle de temperatura do pneu, porque você acaba usando analógico muito brusco, e daí o pneu começa a esquentar demais, ou às vezes o botão de acelerar ou de frear
Agora já num pedal de volante, você tem aquele controle maior das temperaturas do pneu. Mas esse não é o assunto agora, então deixa pra lá. Bom, então basicamente foi isso essa semana, né? Meu devlog. Tem alguns vídeos aí, às vezes eu ia construindo durante vários dias. Eu pensei que seria rápido, mas acabou que não sendo. Então fui gravando vários dias, várias tentativas de como seria feito. E acabou me tomando um tempo de 2 semanas esse replay. Eu pensei que seria uma semaninha eu já conseguiria matar. Mas não, acabou que não consegui, certo? Como vocês sabem, eu gosto muito de carro. Desde quando eu me conheço por gente, eu gosto muito de carro. Tem até uma parte aí do videozinho do devlog que eu tipo fui de carro lá pra casa da minha mãe, fui consertar também meu carro, o pessoal lá que eu gosto, que eu faço um projeto nele. E então nada mais justo que fazer um jogo, né? Por isso que eu tô nessa empreitada de fazer esse jogo de corrida. Eu tô quase terminando já essa parte do sistema de circuitos e tudo que funciona aqui e tal. E depois conseguir avançar para outras coisas, como o sistema de customização, etc, né? Para ficar um joguinho bem equilibrado e tal. Mas eu acho que o resultado ficou bem satisfatório, ficou bem legal. Quando vocês puderem jogar, vocês vão ver que tá interessante essa questão do replay. Às vezes eu fiquei pensando também, né? Eu tô gastando tanto tempo no replay, a maioria das pessoas nem vê isso aí depois. Tipo, eu só passa direto, só quer saber o jogo mesmo em si. Eu, por exemplo, quando eu vou jogar os jogos mesmo, eu nem uso muito replay. Mas é bom ter ali, né? Pra você saber como que foi o seu jogo. Ou quiser gravar alguma coisa depois pro YouTube, vai tá lá o replayzinho. E com os efeitos que tem, né? Eu acho que ficou bacana isso aí. Vamos ver mais pra frente. Bom, esse foi o sistema dessa semana. Próxima semana eu vou gravar mais algumas coisas também. Eu quero fazer esses devlogs. Talvez eu faça live também mostrando de forma mais intrínseca assim como que é feito as coisas do jogo e tal. Porque tem muita coisa que é programação e acaba tomando tempo. Eu não quero que tome um tempo muito elevado aqui no vídeo. É meio maçante, mas eu acho que uma live seria bacana. Então, se vocês já gostaram desse vídeo aí, já deixa um like. Se inscreve no canal para vocês receberem novidades. O jogo, eu quero lançar a demo desse jogo no final do ano já. Talvez, muito provável, vai ser na Steam. Vamos ver, né, qual que vai ser a plataforma de distribuição, mas provavelmente vai ser lá. Ou talvez eu crio aqui um site e distribuo por ele, para vocês poderem testar essa demo, darem as suas dicas também do que pode ser melhorado, o que vocês gostaram, o que ficou ruim. Vai ser um jogo Syncade, né? Para quem não sabe, é um simulador mais numa tocada mais arcade. Mas para quem quiser jogar num mais estilo mais assim simulador também vai ser interessante, porque você pode usar um volante e tal. Ele respeita bem as físicas. O jogo ele está sendo feito em 200 Hz, né? Que é os ciclos de simulação da física. Então não tá tão pesadão o jogo, mas tá bem interessante assim os time step de física dele. Ele segue bem a simulação de um carro real praticamente, né? É meio que difícil às vezes a sensação de um carro real num simulador, num Syncade, mas eu acho que tá ficando agradável aqui os resultados. E é isso então, galera. Obrigado por você que acompanhou. Já deixa o seu like, se inscreva e até a próxima. Fui.